Boa noite. Olá, boa noite. E o sínodo sobre a sinodalidade. Participantes farão em outubro vigília para pedir perdão pelos pecados da igreja. Simpósio em Brasília recorda 15 anos do acordo entre Brasil e Santa Sé. Igreja celebra os 800 anos do aparecimento das chagas de São Francisco. Belo Horizonte é a capital brasileira com maior período sem chuva. São 151 dias sem chuva. A última precipitação na capital mineira, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, foi registrada no dia 19 de abril. No interior paulista, trabalho de acolhimento a portadores do vírus HIV completa 30 anos. Exposição imersiva e gratuita de Leonardo da Vinci chega a Belo Horizonte. A mostra apresenta as criações do artista usando recursos como a realidade aumentada e a inteligência artificial. O Canção Nova Notícias começou. O Vaticano apresentou durante coletiva da imprensa os trabalhos que serão realizados na segunda sessão do Sínodo dos Bispos, marcado para o mês de outubro. Entre as novidades do Sínodo, 4 fóruns abertos ao público e a presença de 2 bispos da China. Na sala de imprensa do Vaticano, o secretário-geral do Sínodo, cardeal Mário Gretti, recordou a natureza do Sínodo. O Sínodo é, innanzitutto, um tempo de preghiera. O sínodo é, antes de tudo, um tempo de oração. De acordo com o cardeal, é a igreja que se reúne em assembleia, reza, escuta a palavra de Deus e ao Espírito, e uma oportunidade de clamar a Deus perdão pelos pecados da igreja. As atividades acontecerão de 2 a 27 de outubro. Antes disso, haverá 2 dias de retiro espiritual e uma vigília penitencial conduzida pelo Papa Francisco na Basílica de São Pedro. A noite oracional será aberta a todos e poderá ser acompanhada pelos meios de comunicação do Vaticano. Os jovens sofrem pelos nossos pecados e pelos pecados da Igreja, acrescentou o relator-geral da Assembleia, o cardeal Jean-Claude Ollerich. Os jovens são os principais convidados da vigília, porque precisam saber que a Igreja está nesta dinâmica de conversão. A praça onde aconteceu o martírio de Pedro, no Vaticano, receberá um momento ecumênico de oração e recordará a abertura do Concílio Vaticano II. Antes de finalizar os trabalhos, todos participarão de um dia de retiro espiritual para discernir o esboço da redação do documento final. Além da presença confirmada de 2 bispos chineses, 4 fóruns teológico-pastorais são a novidade da sessão. Cada reunião abordará temas ligados ao instrumento de trabalho do Sínodo. Todos podem participar e o conteúdo estará disponível online. Quanto aos números, 368 membros com direito a voto participarão da sessão. Destes, 272 são bispos. Há 800 anos, a igreja recorda o aparecimento das chagas de São Francisco. Nossa reportagem conta a história desse episódio místico na vida do santo, conhecido por ser o padroeiro da natureza. Com uma vida simples, amor à natureza e ao próximo, que 2 anos antes de sua morte, Francisco recebeu em seu corpo as marcas das chagas de Cristo. Ele se retirou para celebrar a Quaresma de São Miguel, num lugar que se chama Laverna, Monte Alverne. Ele, então, num momento assim de intensa contemplação e oração, ele foi chagado, né? Ele teve a visão de um Cristo alado, de um crucificado de asas, né? E ficou com as marcas, então, dos estigmas, né? Na história, São Francisco foi o primeiro santo a ser estigmatizado. Ele escondeu suas chagas, que só foram descobertas após a morte. Somente os frades que estavam com ele no Monte Alverne, 2 ou 3 frades só que sabiam e juraram para ele em segredo de não contar para ninguém. Isso só foi descoberto na hora que prepararam ele para o enterro. O encontro com o crucificado é muito concreto na vida dele desde o começo. E ele abraçou esse crucificado, abraçou aquilo que o Cristo crucificado lhe pedia.
No dia em que recorda os 800 anos do aparecimento das Chagas, o tradicional convento e santuário de São Francisco celebra 377 anos de fundação na capital paulista. 120 anos, 130 anos depois, a Igreja da Ordem Terceira também foi inaugurada no dia da Chaga de São Francisco. E lá temos uma belíssima imagem, então, de Francisco recebendo os estigmas. Frei Mário, guardião do convento e santuário, lembra que as chagas de Francisco são um convite para olhar ao próximo nos dias de hoje. Nós estamos celebrando algo muito concreto que hoje nos convida a abraçarmos os crucificados de hoje. Advogados que atuam nas dioceses do país se reuniram no 2º Encontro Nacional dos Assessores Jurídicos. Mais de 8 painéis vão debater os principais desafios dos juristas no trabalho na igreja e nas organizações religiosas. O encontro começou hoje e vai até quinta-feira, na Casa Dom Luciano da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A organização é da assessoria jurídica da CNBB. O evento contou com a participação de autoridades de organizações religiosas e do Estado. Um dos principais objetivos do evento é a profissionalização do trabalho dos assessores jurídicos e apoio às atividades religiosas. Há necessidade de uma organização como essa, ela esteja devidamente amparada por assessorias diversas, profissionalizadas, que entendam das especificidades do contexto de uma diocese, de uma organização religiosa. O advogado-geral da União Substituto explicou sobre as relações entre o Estado e organizações religiosas, também como o governo pode financiar ações sociais promovidas por essas entidades. A gente teve a oportunidade de fazer inúmeras referências a iniciativas da Igreja Católica que promovem o desencarceramento, que promovem assistência à população de rua, que promovem assistência à saúde, como as casas de misericórdia. Elas são centenárias nessa missão. Então não é possível que o Estado ignore isso e durante os mecanismos de fomento não se aproveite dessa circunstância e dessa parceria e desse interesse comum. Os painéis também vão abordar noções de direito canônico, os impactos da reforma tributária nas obras beneficentes e a relação com a mídia. Mais de 300 profissionais de todo o país poderão trocar experiências e levar conhecimento para as regiões onde atuam. A igreja ela é muito plural, ela é muito distinta. As dioceses vivem realidades também igualmente muito diferentes e só o fato de vocês ter ali acessível outras experiências, captar algumas ideias, né, trazer os seus testemunhos, isso já é de uma riqueza impressionante. A detonação de equipamentos de comunicação usados por um grupo terrorista do Líbano provocou morte e tensão. Um dos assuntos do mundo em destaque nesta terça-feira. No Líbano, a explosão em série de pagers de integrantes do Hezbollah mataram 9 pessoas e deixaram 2.750 feridas. As explosões geraram pânico. O governo libanês e o Hezbollah acusam Israel de ter detonado os equipamentos. O governo israelense ainda não se pronunciou. Na Hungria, uma vila na fronteira com a Eslováquia ficou submersa nesta terça-feira. O país enfrenta uma onda de enchentes que começou durante a noite. Os moradores usaram barcos para navegar na região inundada. Ao norte de Budapeste, as autoridades instalaram barragens para limitar as inundações do Danúbio. Em Portugal, 3 bombeiros morreram nesta terça-feira enquanto combatiam incêndios florestais no país. Mais de 40 pessoas ficaram feridas. O governo português pediu aviões de combate a incêndios à União Europeia. 1.500 bombeiros tentam conter pelo menos 15 grandes focos que devastam matas e construções. No Brasil, um filhote de jaguatirica foi encontrado por bombeiros durante rescaldo numa região atingida por incêndios florestais. Foi no sul do estado do Rio de Janeiro. O filhote recebeu os primeiros socorros dos militares e foi levado para um hospital veterinário para tratamentos adicionais. Para auxiliar pequenos agricultores do Rio Grande do Sul afetados pelas chuvas em abril, o movimento Missão Semente de Solidariedade realiza um trabalho que une diversas instituições em prol das famílias do campo.
A boina e sotaque cantado revelam as raízes campeiras. Unidos na agricultura. Toda essa alegria é fruto do amor e solidariedade de 23 organizações religiosas, sociais e comunitárias. Gente, olha, mais de 10 mil pessoas fizeram doações em dinheiro para a gente trazer um pouco de semente, de muda, de rama. No Vale do Taquari, a entrega dos kits com sementes de milho, feijão, hortaliças, pastagem e diversas mudas de árvores nativas e frutíferas. Estamos recomeçando com essas sementes aqui, também quero plantar tudo de cada um pouco para começar tudo de novo. As entregas de hoje foram no município gaúcho de Cruzeiro do Sul, uma das cidades mais atingidas pelas fortes chuvas. A Caritas realiza um trabalho de arrecadação. E assim a gente vai encontrando formas de se transformar e encontrar saídas para isso, né? Que não é tão simples, mas é extremamente importante para um novo tempo. E junto com essas sementes entregues também se fortalece a semente, né, da solidariedade. E com o que o pessoal aqui está fazendo, levando um pouquinho de incentivo às mudas de tudo que é tipo, frutífera, sombra, sementes, isso é sempre um recomeço. Este é um dos períodos mais críticos de seca, com grande parte do país encoberta pela fumaça de queimadas. Em muitas cidades, faz mais de 100 dias que não chove. Olha, Reinaldo, Belo Horizonte lidera um ranking das capitais com maior tempo sem precipitação em 2024. Tempo seco, temperaturas elevadas e muita fumaça. Guarda-chuva apenas para se proteger do sol. A garrafinha de água se tornou um item quase obrigatório. Nas ruas, a população sofre com a longa estiagem. Estou com a voz rouca, meio tossindo por causa desse tempo seco, né? Aí está prejudicando até para fazer atividade física. Nós estamos morando no interior de Minas, na zona da Mata Mineira. E nós estamos sofrendo muito, porque a gente tem plantação de café. Esse ano, especificamente, em virtude de um bloqueio atmosférico, as frentes frias não têm avançado para o sudeste brasileiro com intensidade tal que venha proporcionar chuvas. São 151 dias sem chuva. A última precipitação na capital mineira, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, foi registrada no dia 19 de abril. Então, nós estamos aí com um período de estiagem muito significativo. Belo Horizonte, por exemplo, o primeiro período mais crítico foi no ano de 1963, onde tivemos 198 dias consecutivos sem chuvas. Após Belo Horizonte, outras capitais estão sofrendo com a falta de chuva. Brasília é a segunda, com 147 dias de estiagem. Goiânia vem em terceiro, com 145. O jeito é adotar estratégias para se proteger. Eu tenho bebido bastante água e tenho ligado o umidificador. Esse meteorologista explica que há possibilidade de chuva isolada e de pouca duração para amanhã, mas que o período de estiagem deve seguir até outubro. Caso essa chuva se confirme para amanhã, vai amenizar um pouco, especialmente em Belo Horizonte, a questão dos baixos índices de umidade relativa do ar. Mas volto a frisar que é uma possibilidade apenas e que já na sequência a tendência de mais estabilidade no tempo e que continue esse tempo ainda de estiagem, de baixos índices de umidade relativa do ar, além de altas temperaturas na capital e região. A frente fria trouxe umidade para algumas áreas do Sudeste, mas algumas regiões ainda precisam de chuva, principalmente no Centro-Oeste. Essa chuva já está perdendo força. Em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, sol entre nuvens e temperaturas em elevação, mas pode chover em alguns pontos do estado gaúcho e Paraná. No Sudeste, o sistema de alta pressão avança e as temperaturas vão subir em São Paulo, Litoral Paulista e Rio de Janeiro, com possibilidade de pancadas de chuva no interior paulista e sul de Minas Gerais. No Centro-Oeste, tempo firme e baixa umidade do ar. Vai ter calor e tempo seco no Mato Grosso do Sul, parte do Mato Grosso, Goiânia e Distrito Federal, com possibilidade de pancadas de chuva em algumas áreas. Na região Nordeste, pode chover em forma de pancadas de chuva em Salvador, Maceió e Recife. Nas demais regiões, tempo firme.
Onde não choveu, a umidade continua muito baixa, como você vê nessa região de cor vermelha com alerta para emergência e risco de queimadas. No Distrito Federal, por exemplo, não chove há 147 dias. Na região norte, o tempo vai ser instável sobre o Amazonas e chove por lá também, no Acre e em Rondônia, e vai ter uma sensação de tempo abafado em praticamente todo o estado. No Pará, Tocantins, Amazonas e Roraima, o tempo fica firme nesta quarta-feira. Os termômetros marcam mínima de 15 graus em Porto Alegre, 17 graus no Rio de Janeiro e máxima de 38 graus em Manaus. E atenção, cuiabanos, preparem aí a garrafa d'água e o protetor solar, pois vai fazer máxima de 43 graus. Cerca de 40% da costa brasileira sofre com o avanço do mar. Uma das principais causas, segundo os pesquisadores, são as mudanças climáticas e os episódios estão mais recorrentes. Esta casa no litoral sul de Sergipe foi interditada recentemente pela Defesa Civil após o avanço significativo do mar. O imóvel fica na região da Praia do Saco, perto da divisa com o estado da Bahia. Saber que a gente conviveu com isso aqui, com essa beleza, o mar era bastante longe, de repente a natureza fez por onde avançar e a gente não ter forças. Nós temos aí erosões causadas em decorrência dessa maré alta nas praias e também temos inundações em decorrência dos transbordamento das águas dos rios e também deslizamento de encosta. Um relatório divulgado pela ONU cita as cidades do Rio de Janeiro e de Atafona, no litoral norte do estado, como regiões que poderão ser afetadas pela elevação do mar. Segundo o estudo, o Oceano Pacífico subiu 15 centímetros nos últimos 30 anos e o mar na região do Rio de Janeiro, 13 centímetros. Cerca de 40% da costa brasileira sofre com erosão diretamente relacionada a fatores como o avanço do mar. Além disso, muitas cidades estão no máximo a 2 metros de altura acima do nível do oceano. Devido à ocorrência das mudanças climáticas, o derretimento das geleiras polares faz com que o mar avance, principalmente na região litorânea do Brasil como um todo. Então, esses eventos tendem a ocorrer com maior frequência e a população, os estados têm que se adaptar a essa evolução das mudanças climáticas. No caso da Praia do Saco, em Sergipe, uma ação civil pública da Justiça Federal impede qualquer construção, intervenção e manutenção de todo o litoral. A situação é acompanhada de perto pela Procuradoria-Geral do Estado. Avançando nesse diálogo para tentar convencer o autor da ação, o Ministério Público Federal, de que nós podemos chegar a essa tão almejada harmonização de interesses, preservando o meio ambiente, que é também uma preocupação do Estado, mas não impedindo que a região se desenvolva e que proporcione bem-estar e evolução social para aqueles que dela dependem. Não são poucas as mentiras e tentativas de gente querendo se dar bem, se apropriando de bens alheios. O golpe do Pix devolvido é um deles e a vítima recebe um valor e os fraudadores conseguem devolução em dobro. Esse tipo de golpe aumentou este ano, segundo o Banco Central. A boa notícia é que existem formas de se proteger. O Pix é uma ferramenta usada com bastante frequência, já que possibilita rapidez e praticidade. Essa forma de pagamento tem dado margem a muitas ciladas. Uma delas, que se espalhou rapidamente, é o chamado golpe do Pix devolvido. O golpista fazendo um Pix para uma pessoa, que ele conhece a chave Pix daquela pessoa, e assim que ele faz o Pix, ele entra em contato com aquela pessoa, ele pede para o Pix ser devolvido para uma outra conta, e não para a conta em que o Pix foi originalmente enviado. A pessoa que recebeu um Pix de um determinado valor e transferiu para uma outra conta, de uma forma bem rápida, logo após ter recebido o Pix do golpista. Então, o banco da vítima vai devolver os recursos novamente. A vítima já devolveu no primeiro momento, aí o banco faz uma segunda devolução. Então, o golpista recebe aquele valor na sua conta e a vítima fica com o prejuízo. Segundo dados do Banco Central, neste ano, já foram registrados mais de 2.500.000 pedidos de devolução por fraudes, feitos pelo Mecanismo Especial de Devolução, o MED.
ferramenta criada para facilitar o reembolso em caso de defraudação. O banco que recebeu o dinheiro, ele, por determinação de regras do Banco Central, ele tem uma obrigação de ficar monitorando essa conta que recebeu o dinheiro para, assim que tiver um saldo disponível, bloquear e devolver para aquela pessoa que foi vítima do golpe. A pessoa que sofreu o golpe tem o prazo de até 80 dias após o Pix enviado para solicitar ao banco um pedido de devolução do dinheiro. Em caso positivo, a reposição total ou parcial é feita em até 96 horas. Caso a pessoa receba um Pix e alguém entre em contato pedindo a devolução, o primeiro passo é verificar a chave de quem fez o depósito errado e assim fazer o estorno do dinheiro para a mesma chave. Então basta clicar no botão de devolver o Pix, que o Pix vai ser devolvido exatamente para a conta de origem. Então, como os recursos já foram devolvidos, o banco não vai fazer uma nova devolução. Ao menos 30% dos trabalhadores sofrem com a síndrome de burnout. A doença ocupacional afeta a capacidade de realizar tarefas profissionais e se assemelha aos sintomas da depressão. Um aplicativo disponível nos smartphones promete calcular os níveis de estresse dos trabalhadores e ajudar no diagnóstico. Durante uma sessão de terapia, Gabriele percebeu que a vida dela girava em torno do trabalho. Os momentos de lazer e descanso eram tomados por pensamentos sobre o que precisava fazer no consultório dentário. Eu vinha com os casos clínicos na minha cabeça, eu me pegava tomando banho pensando em algum paciente, assim, no caso clínico, sempre, ou os problemas do setor, no caso, porque eu também tinha mania de querer resolver tudo, Então, eu esqueci, eu já tinha passado shampoo no cabelo. A síndrome de burnout foi classificada como doença ocupacional pela Organização Mundial da Saúde, OMS, em 2022. A doença se caracteriza pelo esgotamento mental do trabalhador e a dificuldade de realizar as tarefas do dia a dia. As pessoas focam nas circunstâncias. Eu sou as minhas circunstâncias. Então, os meus resultados, o meu desempenho. E aí confunde, e aí gera essa cobrança de, meu Deus. De acordo com a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem de burnout. As atividades da vida privada, o excesso de cobrança no ambiente profissional, a competitividade no mercado de trabalho e os avanços tecnológicos podem influenciar a condição. O aplicativo Sound Cognitive Fitness avalia os níveis de estresse de acordo com a voz. O trabalhador faz uma gravação de 30 segundos e é avaliado em uma escala de pontuação. De 80 a 100 pontos é considerado baixo esforço cognitivo, de 70 a 79 esforço cognitivo moderado e de 0 a 69 exige elevado esforço cognitivo. A ferramenta pode auxiliar trabalhadores e empresas a tomarem ações preventivas. A gente nunca pode cravar um diagnóstico, qualquer coisa assim, no primeiro encontro. Então, tem vários encontros que a gente vai conhecendo um pouco melhor da pessoa, a gente vai vendo variação desse humor, que um dia ela chega muito mal, outra ela chega um pouco melhor. Então, a gente vai conseguir perceber tudo isso. O Laboratório de Inteligência Artificial da Fundação Getúlio Vargas lançou recentemente uma ferramenta online gratuita para estudos de doenças raras. A inovação vai beneficiar biólogos, centros de pesquisas e laboratórios farmacêuticos. Luiz Eduardo descobriu ainda quando criança uma enfermidade chamada mucopolissacaridose, uma doença hereditária rara do metabolismo causada pela formação irregular das enzimas. Assim que começou a sentir os primeiros sintomas, logo foi atrás dos médicos, porém só após os 4 anos conseguiu ser diagnosticado. Eu comecei a perder a visão. Eu já tinha uma deficiência auditiva, aí com 10 anos eu perdi quase toda a visão que eu ainda tinha. Devido a todo o processo vivido com o filho, Regina começou a se aprofundar mais no conhecimento da doença e teve a inspiração de fundar um instituto chamado Vidas Raras.
como uma forma de acolher e orientar as famílias que passam pela mesma situação. Então, as famílias, quando elas chegam para nós, geralmente elas chegam destruídas. Quando eles estão junto com outros que têm a mesma semelhança, né, ou genética ou fenótipa, né, que a gente fala, que é aquilo que se vê, eles saem fortalecidos. Atualmente, existem mais de 8.000 doenças raras no mundo. Diante deste cenário, a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, criou um recurso online, a Landis, uma plataforma sem custos e sem necessidade de registro, para o estudo das similaridades entre essas patologias. Então, há alguns anos desenvolvemos uma maneira de calcular quanto longe ficam duas enfermidades nessa rede a partir da descrição da enfermidade. A ferramenta recém-criada pela FGV é um avanço para a pesquisa científica e um recurso que pode ajudar a agilizar no diagnóstico de doenças raras. Hoje, Luiz já consegue realizar todo o tratamento pelo SUS e vive bem. Inclusive, no encontro com o Papa Francisco em 2018, conseguiu contar sua experiência. Foi maravilhoso, a experiência mais marcante da minha vida. Todos temos uma missão aqui e temos que perseverar. Há 30 anos, um lugar especial em Guaratinguetá, no interior paulista, acolhe portadores do vírus HIV. O espaço de apoio reativa a esperança dos assistidos. Dona Antônia, assistida da Casa de Apoio Sol Nascente, veio da capital paulista. Ficou por 4 anos no projeto e voltou para São Paulo em busca da família. Nos desencontros da vida, voltou ao Sol Nascente e lá se vão outros 5 anos. O senhor falou assim, vou levar a senhora para uma casa que a senhora vai gostar muito, que é aqui. Aí botou na ambulância e vim para aqui. Quando chegou aqui, que eu entrei, falei, meu Deus, estou no céu. A gratidão pelo acolhimento é um instrumento carregado por Antônia. Eu posso dizer que tudo essa casa representa para mim, porque se não fosse ela, não sei o que seria de mim. A casa surgiu a partir da inspiração do cofundador da Fazenda da Esperança, senhor João Rosendo. Na época, ele sofria com câncer e Frei Hans fez a ele uma pergunta. Senhor João, se o senhor tem só 3 meses de vida, o que o senhor quer fazer nesses 3 meses? Eu quero arrumar uma casa para acolher as pessoas infectadas do vírus HIV para que eles possam morrer dignamente. Esse sonho vivido até hoje gera muito trabalho. Que são 30 anos este ano. No dia 13 de setembro nós comemoramos festivamente com uma missa. O Frei Hans celebrou a missa na Capela Imaculada Conceição. Na Casa de Apoio Sol Nascente, o trabalho acontece por meio de várias mãos generosas. Não importa a idade, o que importa é o esforço e a dedicação ao serviço. Quem dedica seu tempo a Deus se surpreende com seus cuidados. Eu estava no congresso da Renovação Carismática em São José do Rio Preto e uma irmã disse, olha, você vai para um lugar que o Senhor vai te mandar e lá Ele vai te dar novas atividades. Eu nem conhecia Guará, em 2012 isso, e eu já estou mais de 6 anos aqui nessa casa, né? E aqui fui curado daquele princípio de depressão. Na calma do jardim e na conversa amiga com voluntários e religiosas, cada um se sente amado e diante de Deus nasce a certeza de um futuro com esperança. Trabalho bonito, né? Em uma de suas catequeses, o Papa Francisco afirmou que a leitura das Sagradas Escrituras deve ser acompanhada de oração, para que seja possível o diálogo entre Deus e o homem. Portanto, vale aprofundar-se na palavra de Deus. Vejam só, nós estamos com 54% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas neste mês de setembro. Seja sócio evangelizador. Acesse clube.cançãonova.com, vá lá, faça a sua doação ou doe pelo Pix, com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigado por sua fidelidade e comprometimento.
Os moradores de Belo Horizonte poderão apreciar a exposição O Extraordinário Universo de Leonardo da Vinci. A mostra gratuita apresenta criações do artista usando recursos como realidade aumentada e inteligência artificial. A exposição é dividida em 9 áreas e apresenta anotações, quadros e réplicas das máquinas e dispositivos criados por Da Vinci. A tecnologia é usada para criar uma narrativa envolvente e interativa. E é muito legal que dá para você mexer em muita coisa, pôr a mão e ver como é que era na época, que ele era muito inteligente. Eu sempre admirei Da Vinci, né? E a minha filha falou assim, vai ter uma exposição de Da Vinci em Belo Horizonte. A minha esposa está fazendo um curso aqui. Eu falei, vamos aproveitar, vamos ver. A exposição explora áreas de interesse do artista, como física, anatomia e geometria, de maneira detalhada. E destaca que Da Vinci se aprofundava em qualquer área do conhecimento, que o transformou em um visionário para sua época. É uma pessoa que há 500 anos atrás imaginou coisas, projetou objetos, aparatos que foram materializados somente no século XX. Né? Então essa importância universal, né? Não é só o pintor da Mona Lisa, da Santa Ceia, mas também é um botânico, é um físico, é um inventor, é uma pessoa que estudou anatomia, que fez figurino para teatro. Além das obras e invenções, é possível conhecer detalhes da vida pessoal do mestre renascentista e a pintura mais famosa do planeta, a Mona Lisa. Wilder se emocionou ao ver o legado do artista. A gente fica até emocionado de ver o dom de Deus no ser humano. O dom de Deus no ser humano. Porque ninguém poderia fazer isso que ele fez naquela época se não fosse obra do Espírito. Essa é uma boa oportunidade para conhecer mais todas as invenções, os trabalhos de Da Vinci e tempo para aprender um pouquinho também, além dessa cultura toda que a gente vai ganhar. E com isso agregar cultura e conhecimento, né, Sim. Reinaldo? E assim a gente encerra a edição de hoje do Canção Nova Notícias. Assista em instantes ao programa Pra Ser Feliz com o padre Adriano Zandoná. Às 9 tem Reinflama e às 10 ao PHN. Boa noite, paz para você. Boa noite e até amanhã.